Professor, cara, a gente está vivendo uma época de hiperexposição de informação mesmo, assim, o tempo inteiro a gente é bombardeado com uma porrada de coisa o tempo inteiro e a gente, inclusive, fica meio distante do que a gente considerava. Bom, você vai lembrar de uma época que não tinha tudo isso e a gente podia ficar, inclusive, entediado. Hoje, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado, a gente está o tempo inteiro recebendo coisas que a gente talvez nem queria muito, mas no fim acaba recebendo e aqueles 20 segundos que você vai ficar nas redes sociais antes de dormir acabam sendo as 2 horas mais longas do seu dia. Essa é uma frase do Jean. Cara, será... A gente está... Primeiro que eu acho que a gente não tem o equipamento, o hardware necessário para lidar com tudo isso. Eu vivo essa parada especialmente porque eu trabalho com internet, né? Então eu preciso estar o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo na internet. Mas como é que você enxerga a maneira como a gente está lidando com essas novas tecnologias? Que dá para, assim, elas transformaram bastante o nosso hábito de vida, mas foi para melhor, você diria? Algumas coisas sim, claro, né? Nós teríamos até a impossibilidade dessa nossa conversa. Verdade. E outras coisas que são positivas. Eu posso ter o mundo digital, o mundo do aparato tecnológico como uma escada que eleva ou como uma cela que aprisiona. Não é uma coisa de escolha individual, é uma questão de uma decisão coletiva. Por exemplo, há um nível de indução e, portanto, de sedução e, na sequência, de engano, que é muito favorecido, né, pelo mundo tecnológico, que não só, né, é capaz de nos, como você lembrava, produzir uma avalanche, né, de informações sequenciais, como de nos iludir em relação àquilo que ali aparece. Nesse sentido, a tecnologia ela sempre teve seus vários modos de presença, né? Uma das coisas mais fortes, por exemplo, é nós entendermos que o aparato tecnológico ele teria, né, em princípio, a finalidade mais expressiva, né, de nos favorecer e nos servir. Eu lembro sempre, né, quando as pessoas que têm mais idade como eu começamos a lidar com o mundo da computação, o nome que se dava a algo que nos auxiliava nesse mundo era servidor. Era ele que nos servia. Quando ele para de nos servir e é você que a ele serve, isto é, quando há uma postura submissa, uma postura ingênua, uma postura que, entre outras coisas, perde algo, né, que o Pedro Cortella, um dos meus filhos, que lida muito com esse tema, chama de pensamento crítico, em que você seja capaz de ter o bom uso. Né, aquela ideia mais marcante de algo que não é para recusar. Eu uso uma expressão sempre, Igor, cautela com a informatolatria, que é a adoração do mundo digital, mas também com a informatofobia, que é o pânico em relação a essa questão. Qualquer coisa que a humanidade tenha trabalhado sempre tem essa dupla possibilidade, no mínimo. No mínimo. Né? Portanto, porque, inclusive, acho que a maioria das invenções da humanidade a gente já usou para destruir a humanidade. Se nós imaginamos uma das coisas que um brasileiro auxiliou a trazer, que é a aviação, o Santos Dumont, é a mesma que pode levar alimento numa região de horror, também bombardear aquele que está submetido ao horror que você tem que levar o alimento para salvá-lo. Isso significa o quê? Que tudo tem 2 lados, pelo menos. Né? O grande Guimarães Rosa, ele um dia produziu um conto que tem uma ideia absolutamente impossível e magnífica, que é a terceira margem do rio. Né? A terceira margem do rio. Essa impossibilidade lógica indica um pouco a gente pensar, trazendo aquilo que você levantou, esse mundo que agora está, ele é muito sedutor. Ele produz, entre outras coisas, um encantamento e um enfeitiçamento. Né? É muito difícil você resistir a algo, né, que vai te estimulando, vai te oferecendo um retorno, né, de satisfação imediata para que você dali se desconecte. Né? Portanto, ele é viciante. O que é um vício? É aquilo que você não pode interromper quando deseja. Né? E, nesse sentido, estar viciado nisso leva a uma condição em que a gente confunde informação com conhecimento. O mundo hoje, tal como você trouxe, ele tem muita informação, né? Mas não necessariamente tem conhecimento. Comer bem não é comer muito. É verdade. Comer bem é comer de forma seletiva.
Né? E beber bem não é beber muito. Aliás, porque no caso de algumas coisas, depois de uma terceira ou quarta dose, você já não tem mais nenhum prazer naquilo. Uma parte dos prazeres da vida vem pela ausência e não pela presença. É porque não está que dá vontade que esteja. Né? E nesse sentido, o mundo tecnológico, ele sim nos serve. Quando eu estou num hospital, eu desejo que a tecnologia ali seja absolutamente avançada. Mas no meu cotidiano, eu fico olhando, por exemplo, agora a inteligência artificial, o modo como ela pode, de um lado, favorecer, né, a aceleração de tarefas, o poupar tempo liberado, mas pode iludir também. Pode. Eu, no cotidiano, né, sou vítima de falsificações em relação a coisas minhas. Todos os dias aparecem dezenas, né, de postagens em que se simula a minha voz com um conteúdo que não é meu e que, de uma certa maneira, porque não é autêntico, ilude as pessoas. Não significa que eu não poderia falar aquilo, eventualmente até teria alguma adesão. Mas coisas que estão ligadas especialmente no campo da religião. Eu sou muito cumprimentado por coisas que não disse. Né? E, portanto, isso, de um lado, poderia até se imaginar que eu ficaria feliz pelo afago, mas não. A autenticidade é uma coisa boa. Agora eu vou dizer uma coisa que você que foi professor e eu que o sou gosto. Né? A autenticidade é decisiva para que eu possa dar valor àquilo que faço. Tirar 10 numa prova que você ou eu colamos não tem o mesmo gosto que tirar 5 numa em que você tem aquilo como resultado do esforço. É verdade. Aquilo que é mera simulação é mera simulação. Os gregos antigos chamavam de quimera. Né? Quimera, que era um monstro fantasioso. Né? Portanto, a percepção quimérica. Os hinduístas chamam de Maya, a ilusão. Então, essa forma que, de um lado, nos atrai, nos favorece, nos encanta, como eu dizia, e por outro lado, também pode nos iludir, né, nos enganar, ela é algo que nós temos que tomar uma decisão. Afinal de contas, quem serve quem? Pois é. Eu sinto que a gente vive num momento de pouca clareza de como utilizar essas coisas aí, essas tecnologias novas, incluindo inteligência artificial, e a gente acaba se colocando mesmo no lugar invertido, que a gente meio que serve aquilo ali. É comum você chegar num restaurante e as pessoas estão todas, em vez de estar conversando umas com as outras, elas estão, na verdade, afundadas nas redes sociais e nos seus próprios celulares, a ponto da convivência no mundo real ficar um pouco prejudicada mesmo. Mas isso, eu acho que a gente vai aprender a lidar. Eu realmente gosto de acreditar nisso. Se der tempo. Se der tempo. Uma das coisas que a filosofia mostra, e é a minha área de atividade, é que a gente precisa cautela com uma obsessão evolucionista que supõe que as coisas sempre vão melhorar. Tá. A natureza, a história da vida mostra que grandes desastres são possíveis. Por exemplo, na última glaciação, que nós tivemos há 10 mil anos, 2/3 das espécies desapareceram. Para nossa alegria até, da nossa, porque parte dos nossos grandes predadores saíram um pouco do circuito. Mas isso não significa, né, que a nossa esperança se deposite nesse automatismo que vez ou outra nos captura, que é assim, mas não, uma hora a gente aprende, se der tempo. Né? Isto é, quando a gente é capaz de projetar, organizar. Eu vou dizer uma coisa óbvia, eu gosto delas. Algumas coisas é melhor começar cedo antes que seja tarde. Verdade. E uma delas é exatamente ficar atento. Sabe qual é o exemplo que eu dou, Igor? A gente não nota que as coisas estão à nossa volta acontecendo porque acha que não vão acontecer. Você está dentro de um cinema, de um teatro, e começam as instruções de segurança. Onde fica a saída de emergência, onde ficam os equipamentos contra incêndio, ninguém presta atenção. Porque a suposição é que não vai acontecer. A brincadeira que se faz hoje, haverá sinais? Quais sinais faltam para a gente imaginar que existe um desastre de convivência, um desastre de local de convivência, né, e que isso se anuncia para nós, né, como uma coisa muito mais emergencial. Eu não desejo ser catastrofista, mas também não posso ser triunfalista e achar, não, pode deixar, né, dará certo. Se nós fizermos com que dê certo, afinal, criamos isso. Né? A gente pode ser capaz também de descriá-lo. No século
no século XVIII para XIX, a gente tem isso a partir de um grande poema, né, de um escritor alemão, talvez o maior de todos, que foi Goethe. Goethe tem um poema chamado O Aprendiz de Feiticeira. Quem é mais jovem de idade talvez tenha visto isso num desenho do Walt Disney, né, que está lá na Fantasia, em que o Mickey faz exatamente o aprendiz do feiticeiro. O feiticeiro sai do castelo, né, o mago sai do castelo e diz a ele: enquanto eu saio, você faça a limpeza. Ele auxiliava o serviço. Lembra do desenho? Né? O mago era o Ian Sid e o nome do desenho é Fantasia. Então, dentro do Fantasia, existe essa cena clássica em cima do poema, né, Ian do Sid, Goethe. que é Disney ao contrário. Exato, que é. E sempre é ao contrário, né? Dependendo de onde você está. Ah, por isso que o Lewis Carroll escreveu Alice Atrás do Espelho. Né? E uma das coisas boas no poema é que ele sai e o Mickey, para economizar tarefa, ele arruma um agente, né, para usar o termo agora de inteligência artificial, que fará com que baldes, né, e vassouras funcionem sozinhos, depois ele perde o controle. O poema do Goethe termina com uma ideia muito boa, que minha avó materna, Rosária, dizia sempre, não porque ela citava o Goethe, mas porque ela nos orientava. Ela dizia: não, jamais você deve ligar aquilo que você não vai conseguir desligar. O chinês tem uma expressão que é mais forte. Ele diz: você nunca deve cavalgar um tigre, porque depois que você sobe, você não consegue descer e nem ficar em cima. Você só tem uma decisão, se sobe ou não. Porque depois que subiu, nós temos que pensar, né? Dá tempo? Sem dúvida. É possível? Claro. Vai dar certo? Não necessariamente. Queremos, não necessariamente também. Você falou aí de uma... era a tua tia que você falou aí agora? Mas enfim... Minha avó, tua materna, avó. Rosária. Tá. É comum, ou pelo menos assim, eu vejo, por exemplo, dos meus avós, que não estão mais entre nós, mas eu lembro de muitas reflexões dos meus avós, que eram pessoas, inclusive, muito simples, especialmente meus avós maternos, com quem tive muito mais contato, reflexões que não eram pessoas estudadas, mas eram pessoas que viveram. E reflexões que, inclusive, elas acabam aparecendo nas reflexões de filósofos renomados e tudo mais, né? E aí eu percebo que existe bastante valor na experiência de mundo das pessoas que estão dispostas a entendê-lo, que no fim acabam se alinhando aos grandes pensadores, e a gente acaba tendo a oportunidade de estudar com eles, com Goethe, por exemplo, ou com o meu avô, no fim das contas. Claro. Né? Sim, porque se você imagina, aquilo que a filosofia trouxe e traz na história. De um lado, no mundo ocidental, mais sofisticado, mais marcado pela racionalidade, e a filosofia oriental, muito mais sapiencial, voltada para a conduta, o comportamento, a sabedoria. Haja vista que a gente gosta de citar pensadores chineses ou indianos, pessoas que trazem a ideia da sabedoria. Sempre falamos do velhinho chinês. Né? Então dizem os chineses, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Né? Isso serve para nos alertar em relação à arrogância. Mas, né, minha mãe também dizia: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Essa mescla entre a possibilidade, né, de nós trazermos para o dia a dia da reflexão filosófica aquilo que faz parte, eu vou usar o termo sem um conteúdo negativo, do senso comum, isto é, da nossa conversa cotidiana, ela está de fato na origem mesmo da filosofia. Por isso você usou uma expressão, assim que foi falar dos teus avós, né, que eu gosto de brincar com ela. Você disse: vou falar, meus avós, por exemplo, que não estão mais aqui. Claro que estão. Aliás, estão aqui agora conosco. É verdade, estamos falando deles. A ideia deles não estarem mais significaria eles nunca teriam existido. Tendo existido, continuam. E eu não falo nada aqui de natureza sobrenatural. Por exemplo, 30 de julho de 1906, nasce em Alegrete, no Rio Grande do Sul, Mário Quintana. Ele falece no dia 5 de maio de 1994. Morreu só uma parte dele. Aliás, nós continuamos falando dele. Sabe o que ele pediu para colocar no túmulo dele? O quê? Não colocaram, mas deveriam. Ele pediu para colocar: eu não estou aqui. Certo? Gostei. Ora, volto ao ponto. Quando eu falo da minha avó Rosária, ela continua.
Quando você diz, não, meus avós, ou que não estão mais aqui, sim, né, continuam conosco, né, de vários modos. E uma das coisas que continuam é em relação à sabedoria que foram capazes, né, de transmitir. Aliás, o primeiro sinal de sabedoria é a consciência sobre a própria ignorância. Não é à toa que a frase mais conhecida do grande, né, marco de referência da filosofia, que é Sócrates, é só sei que nada sei. Né? Quando a gente lembra disso, fica imaginando que a expressão de admissão, né, da própria ignorância é um passo sério, né, para o conhecimento. Por isso, quando a vovó Rosária dizia, tudo que não souber desligar, nem ligue, eu posso usar nisso uma expressão vinda de Nietzsche, né? Quando ele diz lá, no Assim Falou Zaratustra, trouxestes os vossos leões do Pireu até aqui, apenas para nos mostrar que o Pireu não é aqui. Posso fazê-lo desse modo. Posso citar o Goethe, posso citar o Hegel, né? Posso citar, quando você falava da exposição, citar Berkeley, que dizia, ser é ser percebido. Ser é ser percebido. Se você não é percebido, você não existe. Né? A ideia mesmo de ser notado. O mundo em que ser alguém que existe é se você pode ser célebre, né? Em que você tem ali a presença. Ora, posso fazê-lo desse modo, ou posso fazê-lo de uma outra forma, que é utilizando, né, a filosofia como um dos caminhos. Posso dizer, como para-choque de caminhão, algo que a gente não deve esquecer. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Certo? Entendi.